Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui. Pré-jogo, final de semana chegando, não vai ter Premier League para os Blues. O Chelsea vai estar em campo pela Copa da Inglaterra, torneio de futebol mais antigo do mundo, mais democrático, e tá avançando, tá seguindo de fase nessa temporada aí turbulenta, toda bagunçada, né? Nesse segundo ano aí de estagnação no meio da tabela. E Chelsea está aí, no caminho para o Wembley. É quartas de final contra o Leicester City. Olha aí, Leicester, que já derrotou o Chelsea em final de Copa da Inglaterra. Vamos citar aqui, dar uma viajada pelos históricos entre Chelsea e Manchester City pela Copa, entre Chelsea e Leicester City pela Copa da Inglaterra. Tem jogadores em comum, caras que vestiram a mesma camisa. E o Leicester é aí, líder da Championship, a segunda divisão. Está com uma iminente retorno à Premier League. Está sendo seguido aí pelo Leeds United e pelo Ipswich Town. Vamos citar, já tem a galera que está chegando aqui. Olha aí, ó, o Michel Schink lá do Rio Grande do Sul. Salve, Michel. Michel já está se transformando num fenômeno do rádio do sul do país. Está acompanhando, Michel? Sucesso aí. O passo é esse aí. Pouco a pouco. O topo é RBS, é Guaíba, é Grenal. Vamos que vamos. Michel Schink ainda vai narrar Grenal. Tamo junto, Michel. E vamos torcer pro Chelsea. Michel falou aqui, ó. Vamos para dentro do Leicester. Vamos sim. E tem notícias aí. Boa, hein? Porque o Leicester não vai ter Jamie Vardy, que tá aí veteranaço, tá machucado. Não vai ter o Ricardo Pereira, também machucado. E o treinador Enzo Maresca revelou aqui que tem 3 desfalques importantes do Leicester e vai voltar o Ndidi. O Chelsea, além de muita gente aí no departamento médico que aos poucos ainda está esvaziando, estava lendo a coletiva do Maurício Pochettino e o Enzo Fernandes não vai para o jogo, ele está suspenso. Eu sinceramente não me lembrava, não sei qual o motivo, não sei se é cartão, o que é. Não teremos Enzo Fernandes, então eu estou com um sentimento aqui que Mikhailo Mudryk vai começar esse jogo. Ben Chilwell e Benoit Badiashile, eles treinaram, e sobre o Badiashile o Pochettino não falou nada. Agora sobre o Chilwell, ele disse que o Chilwell estará relacionado para o jogo. E eu estou achando que o Chilwell vai jogar, não vai ser com o Cucurella não. E, entre outras coisas, tem muita notícia aí, porque o Chelsea tem que liberar a caixa, tem que liberar um monte de gente. Então, vamos falar aí que é Copa da Inglaterra e vamos citar e vamos falar muita coisa aqui. É Chelsea Futebol Clube. No início aqui, eu quero só pedir aquele apoio de sempre das redes sociais do Chelsea Fan BH, que é o Instagram, Twitter, Facebook, Threads, Amazon Music, Google Podcasts, Spotify e Chelsea Fan BH 1905 no YouTube. E vamos acompanhar pós-jogo, pré-jogo. O Chelsea está no meio da tabela, mas vamos pelo entretenimento e vamos alimentar esse vício que é assistir o Chelsea Futebol Clube. Então, é pré-jogo de Chelsea e Leicester, jogo em Stamford Bridge, jogo no domingo, dia 17 de março, às 9h45 da manhã, bem cedinho. Então,
hora do almoço, todo mundo já vai estar tranquilo, porque o Chelsea vai nos dar uma vaga na semifinal, e semifinal já é o Wembley. Então, se o Chelsea avançar de fase, o caminho é o Wembley, semifinal e passando final também. Então, vamos nos iludindo e vamos alimentando isso aí, porque na coletiva o Pochettino também falou sobre isso, e que caso chegue, em caso de conquista, avançando e chegando a título, conquistaremos uma vaga na Europa. E o Chelsea, com essa temporada toda atrapalhada, ainda tem grandes chances de chegar à Europa League. E mesmo assim, depois daquela vitória cheia de emoção, né, contra o Newcastle, estamos a 1 ponto do Newcastle, vamos falar já daqui a pouco. E também sobre a Europa, já teve os confrontos aí, teve a turma, para quem está acompanhando as competições europeias, eu já falo, essa temporada, sem o Chelsea na Champions League ou onde for, eu não estou meio desligado, mas vamos falar de Blues e de Foxes. Tudo certo? Stamford Bridge é quartas de final. O Phil Palmieri estava aí, o Michel Schink agradecendo aqui. Você não tem como dar certo, eu já falei isso para você. Salve aí pro Lucas Silva, o Júnior Café. Salve, salve. Quem quiser acompanhar o Michel Schink aí, é só seguir ele no Instagram. E aí ele tem lá os endereços da rádio, né? Ele é um estudante de jornalismo, ele está ali na parte da rádio amadora, mas está fazendo coberturas lá na cidade dele, que é Restinga Seca. Vai dar muito certo no jornalismo e está se especializando aí, está começando devagarinho e está narrando. Tem jeito o rapaz. Michel Schink, lá de Restinga Seca, no Rio Grande do Sul. Torcedor Blue aqui, tem resenhas com ele aqui, quem quiser acompanhar depois, só seguir, só ir lá aqui mesmo no Instagram do Chelsea Fan BH, ou então lá no Chelsea Fan BH 1905 no YouTube. Muito bem, né? A gente sempre tem as nossas resenhas, a gente sempre fala Copa da Inglaterra, FA Cup, né? Torneio de futebol mais antigo do mundo, torneio de futebol mais democrático, é onde jogam amadores, profissionais, semiprofissionais, então todo mundo pode jogar isso aí. Então, vamos falar um pouquinho da Copa da Inglaterra, que foi criada em 1871, né? Só para a primeira temporada, 1871-72. O primeiro campeão foi o Wanderers Football Club, venceu o Royal Engines por 1-0. No dia 16 de março de 1872, no The Oval Stadium, um estádio que ainda existe. Hoje ele tem o nome de The Kia Oval Stadium. O atual nome é por causa de patrocínio, né? A montadora de automóveis. E é um estádio de cricket. E era muito usado para futebol lá nos primórdios. O The Oval Stadium, estádio que sediou a primeira final da Copa da Inglaterra, ele está em Kennington, que é na Grande Londres. E quem estiver por Londres, quem visitar a turma Blue que costuma lá passear, dá uma olhada no The Oval Stadium em Kennington, na Grande Londres. O estádio que tem capacidade para pouco mais de 20 mil pessoas, menos de 25 mil pessoas. E é um estádio de cricket que sediou a final em março de 72. Olha aí, 152 anos atrás. Essa final aconteceu 98 anos antes do Chelsea conquistar o seu primeiro troféu de FA Cup. O Chelsea só conquistou a FA Cup em 1970, né? A primeira vez, o primeiro título foi em 1970, quando venceu o Leeds United. O Chelsea, na época dessa final, na inauguração, né, da temporada inaugural da FA Cup, a Copa da Inglaterra, não existia. O Chelsea só foi fundado em 1905.
Nessa edição de 2023-2024, 732 times iniciaram lá no mês de agosto de 2023. Torneio de futebol mais antigo, mais democrático, profissionais, amadores, semi-amadores disputam. A turma do bairro, qualquer equipe que pratica futebol, basta se filiar, fazer sua inscrição, pedir acreditamento, seguir algumas regras, né, o regulamento da Copa, e estará apto a disputar, né, de acordo com o seu nível. E dessa turma toda, desses 732, apenas 730 ficarão pelo caminho e 2 chegarão à finalíssima em Wembley no dia 25 de maio. Decisão Wembley, Londres e restam apenas 8 desses 732. Então a disputa começou em agosto de 23, vai acabar no mês de maio de 2024. E vamos aqui torcer para que os Blues cheguem lá. Chegou o Wesley, seja muito bem-vindo ao nosso pré-jogo. Está aqui a cobiçada FA Cup, a Copa da Inglaterra. Taça FA Cup, em que o Chelsea tem 8 títulos e o Leicester City tem 1. Vamos falar muito sobre ele. Os jogos dessas quartas de final da FA Cup foram definidos e já vai ter jogo no sábado e no domingo. 2 dias de disputa das quartas de final. O primeiro jogo, às 9 horas e 45 minutos do sábado, dia 16, é o Wolverhampton contra o Coventry City no estádio Molineux. À tarde de sábado, o Manchester City vai ter um adversário duro, vai enfrentar o Newcastle no Etihad às 14 horas e 30 minutos. No domingo, Blues em campo, no primeiro horário, em Stamford Bridge, Chelsea contra o Leicester, às 9 horas e 45 minutos. E vai encerrar a rodada, vai encerrar a fase de quartas de final. Estádio Old Trafford, outro jogão, hein? Manchester United e o Liverpool. Wolverhampton e Coventry, Manchester City e Newcastle, Chelsea e Leicester, Manchester United e Liverpool. Façam suas apostas, joguem os dados e vamos ver o que a bolinha, né, do próximo sorteio de FA Cup, de Copa da Inglaterra, vai reservar para os Blues. Será que cai Wolves? Será que cai um Coventry? Porque do outro lado é City, Newcastle, Manchester United ou Liverpool. Vamos ver o que os deuses do futebol vão reservar para o povo blue, né, na sequência da Copa da Inglaterra. Notícias durante a semana envolvendo o Chelsea Futebol Clube é o seguinte: dispensas no elenco, falaram em até número de jogadores, 14, 15, que vai ter uma grande reformulação, né? Falaram até nomes, né? Porque o motivo disso é reduzir folha salarial, porque o Chelsea precisa se adequar, né, às finanças, prestar contas à Premier League, e caso se classifique para uma competição europeia, também a UEFA. Então surgiram nomes como o Thiago Silva, o Chalobah, até o Gallagher, que é um titular aí, mas tem mercado para fazer folha, salário, ele que tem que ter uma iminente renovação aí, né? Já não se fala muito, dizem que a pedida salarial do Gallagher é alta. Aí e tem os emprestados, Kepa Arrizabalaga, Lukaku, Ziyech, são alguns dos nomes especulados, né? O Chelsea é falado aí, já tem matéria no The Athletic e nos principais jornais da Inglaterra, quando se trata de Blues, falando de finanças, e que o Chelsea necessita de um desafogo, né? Liberar, ter um recurso de 100 milhões de libras, né, em vendas até junho, agora, para virar a nova temporada com as finanças positivas, né? E tem alguns outros jogadores que estão emprestados que tem mercado, tem valores. Um deles que parece que já é certo que vai entrar
uma grana aí, quase 30 milhões de libras, é o Lewis Hall, que está lá emprestado no Newcastle. O Newcastle vai comprar. E o Madsen, que está emprestado no Borussia Dortmund, está muito bem, é um cara que seria útil nos Blues. Mas está lá e dificilmente os alemães vão deixar voltar, e aí vão fazer no futuro uma boa grana com ele, né? Então Madsen, Hall, pintou aí nomes como o do Cucurella, que vai estar no jogo de domingo, e esteve machucado também, mas não rendeu, né? Dizem que o Pochettino não agradou muito. E o Malang Sarr também, que tá lá, tá no treinamento, mas o Pochettino não utiliza, não agrada da presença. Então, jogadores à disposição o Chelsea tem muita gente emprestada e dá para fazer dinheiro. Basta agora a parte difícil, terem clubes interessados em contratar toda esta turma. De todos esses nomes aqui, apenas 2 eu não faria negócio, porque para futuro do Chelsea, mas Chelsea sendo obrigado, né, para liberar por causa de finanças, Conor Gallagher e o Ian Maatsen eu não venderia. Mas Bowley e companhia fizeram das suas e agora vão ter que prestar contas, né, para o Chelsea não sofrer aí futuras punições ou sanções. Um salve aí por Serini e para o Sheikh Sidbé, salve todos aí. E o Wesley, ó. O Wesley já participando da resenha aqui mandou. Agora, se desfaz de Hall e Madsen para manter Cucurella. Aí diz que o Cucurella pode ser vendido agora. Você viu essa notícia também, né, velho? Tem umas incoerências, né, dos setores de lateral. Tudo isso aí é quase uma obrigação para fazer dinheiro, né? Mas o Cucurella custou 50 pau. E o Chelsea não vai conseguir 50 conto nele. O Lewis Hall, fala 128, fala 130, mas o Lewis Hall é um negócio praticamente até 99,9 acertado, porque tem um acordo entre o Chelsea e o Newcastle. E o Ian Maatsen, olha, o Maatsen disse nessa semana, numa entrevista, né, que ele voltou ao Chelsea, ele decidiu ficar, que achava que o período de empréstimo dele havia passado, né? Mas o Chelsea, né, pouco utilizou e decidiu ir para o Borussia. E está lá jogando. Então, eu acho que essa vai ser uma perda. E a torcida dos Blues sempre pedia, né, o Maatsen, mas jogou pouco. Então, vamos ver o que o Maurício Pochettino e Bowley, Egbali e companhia vão reservar para os Blues, porque eles têm uma grande missão e eles não podem deixar o Chelsea ser punido. O Chelsea, que foi divulgado, né, 90 milhões negativos referente à temporada 22-23, a primeira, né, da nova gestão. E lembrando que a Premier League permite até 105 milhões em 3 anos. Em uma temporada só, o Chelsea já tem registrado 90. Aí saiu números, né, de que o Chelsea teve um aumento de receitas, né, mas gastou muito. Então, aumentou a receita, mas gastou também muito dinheiro. Então, não tem caixa, não tem dinheiro sobrando, porque é uma contradição absurda para um clube tão rico, né? Então, vamos esperar aí, porque o Chelsea não pode ser punido, né? Eu sou o Chelsea entrar aí na próxima temporada já com pontos negativos, não queremos, né? E queremos o Chelsea voltando aí para a Europa. Muito bem, vamos entrar então em Chelsea-Leicester, que é o motivo daqui, é o nosso pré-jogo FA Cup, domingo, quartas de final, 9 horas e 45 minutos. Chelsea-Leicester, abordando um histórico geral, já entraram em campo 124 vezes. 124 partidas entre os azuis, os blues e os foxes. Quando se fala de Premier League, no papo aqui hoje é a Copa da Inglaterra, mas falando de Premier League, né, o Chelsea disputou todas as edições, o Leicester andou algumas temporadas fora, e no histórico geral, registra 61 vitórias do Chelsea, 35 empates e 28 apenas do Leicester. 124 jogos no total. Na Copa da Inglaterra, são 10 jogos, já se enfrentaram 10 vezes, sendo que a primeira partida aconteceu em 1920 e o último confronto em 2021. E de péssima memória para nós torcedores blues,
né? Porque essa derrota, o Chelsea só perdeu uma vez para o Leicester na Copa da Inglaterra. Essa derrota valeu, aqui, ó, valeu a taça. É feio. Porque todo mundo lembra, Kepa Arrizabalaga no gol, Tielemans, chutaço de fora da área, gol do Leicester no segundo tempo. Não dava para mais nada. O Leicester do Brendan Rodgers venceu o Chelsea do Thomas Tuchel. E o Chelsea, naquela ocasião, encarava sua segunda derrota seguida na FA Cup. No ano anterior tinha perdido para o Arsenal, aí perdeu para o Leicester, e no ano posterior, no ano seguinte, o Chelsea chegou novamente, enfrentou o Liverpool, foi aquele 0-0 de 22, aquela disputa de pênaltis, perdeu de novo, e o Chelsea, um histórico recente de finais de Copa da Inglaterra, 3 últimas vezes que chegou, em 20, 21 e 22, foi derrotado por Arsenal, por Leicester City e por Liverpool. O Kaique chegou, seja muito bem-vindo, e o Wesley mandou o recado aqui de novo. Mas, pouco depois, ganhamos uma taça bem melhor. Uma semaninha depois... Uma semana não, esse jogo aconteceu no dia... Essa final da Copa da Inglaterra, eu vou anotar, eu anotei aqui e falo dela já já. Eu sei que a final da Champions, ela aconteceu no dia 29 de maio. Creio que foi no dia 15 de maio, foram 2 semanas. Foram 2 semanas, eu olho aqui e confirmo já. Temporada 2021, Copa da Inglaterra. Só para conferir a data, creio que foi... Essa final foi no dia 15, contra o Leicester. Final da Copa da Inglaterra. 15 de maio de 2021. Leicester City 1, Chelsea 0. É isso mesmo. 15. E no dia 29 de maio, 2 semanas depois, o Chelsea foi campeão da UEFA Champions League, né? Bom, vamos seguindo. O histórico da FA Cup, então, 10 jogos. Primeiro jogo, 1920, terceira rodada, Chelsea 3, Leicester 0. Depois ficaram 26 anos sem que o sorteio os cruzassem, né? 1946, 2 partidas, precisou replay. Chelsea 1, Leicester 1 em Stamford Bridge e Leicester 0, Chelsea 2 também pela terceira rodada, em 1946. O quarto confronto aconteceu em 1997, quarto e quinto. Foram necessários, né? Foi necessário um replay novamente, como em 46. Leicester 2, Chelsea 2. Em Stamford Bridge, o Chelsea venceu por 1-0, oitavas de final. O sexto confronto aconteceu no ano 2000, temporada em que o Chelsea foi campeão da FA Cup, venceu o Aston Villa na final por 1-0. E Chelsea 2, Leicester 1 em Stamford Bridge, jogo pelas oitavas de final também. O sétimo confronto foi um 5-2 para os Blues em Stamford Bridge, em 2012, quartas de final, mesma fase em que vão se enfrentar na edição 2023-2024. Em 2018, novamente quartas de final, o jogo foi no King Power Stadium e o Chelsea venceu por 2-1. O nono confronto em 2020, jogo no King Power, quartas de final, Leicester 0, Chelsea 1, gol de Ross Barkley. Lembram do Ross Barkley? Que está lá no Luton Town? Olha aí, o Ceni chegou aqui, salve, seja muito bem-vindo ao nosso pré-jogo. E o décimo jogo, o último confronto entre o Chelsea e o Leicester City, foi falado aqui, foi essa final, no dia 15 de maio de 2021. Chelsea 0, Leicester 1. O gol do Tielemans de fora da área. Então, 10 jogos, 7 vitórias do Chelsea, 1 vitória do Leicester e 2 empates. Essa vitória dos Foxes resultou em título, o primeiro título do Leicester. Será o quarto confronto entre Blues e Foxes na fase de quartas de final da FA Cup, a Copa da Inglaterra, torneio de futebol mais antigo do mundo. Outro dado curioso, né, vale registrar, é que nessas 10 partidas, nesses 10 jogos,
27 gols foram marcados. Foram 19 dos Blues e 8 gols dos Foxes. Então, nessa temporada, uma coisa está sendo bem importante para se registrar. O Leicester é um time bem ofensivo, tanto que está liderando a Championship, e o Chelsea está não tendo um time inconstante, fazendo muito gol e tomando muito gol. Já o Leicester City é um time que até o momento, em toda a temporada, eles marcaram 86 gols e sofreram 38. Na Copa da Inglaterra, 7 gols marcados e sofreram 2. Então, é jogo eliminatório, tá tudo aí, mas o Leicester vai ter alguns desfalques aí. Então, olha a consistência da defesa do Leicester City. Pode falar, é de segunda divisão, mas a gente está acostumado a ver os Fox, né, durante muito tempo em Premier League, e eles estão, assim, soberanos. Eles não estão brincando, estão tomando conta, estão com uma boa vantagem na Championship e vão voltar para a Premier League, assim, é questão de tempo. O Leicester pela Championship joga no dia 23 contra o Southampton, vai receber o Southampton no King Power. Eles são líderes da Championship, 82 pontos, 37 jogos e 26 vitórias. Tem só 7 derrotas. 74 gols na segunda divisão e sofreram 33. Então, tem 82, 3 pontos a mais que Leeds e 4 pontos mais que o Ipswich Town. Então, tem 9 pontos acima do Southampton, o próximo adversário deles, na rodada 38. A Championship são 24 times, com 46 rodadas, faltam 8 rodadas para o final da segunda divisão da Inglaterra. Já o Chelsea, olha só que contraste, né? O Chelsea na Premier League é o 11º só, né? Premier League 2023-24. É o 11º, mas olha só, 47 gols marcados e 45 sofridos. Na Copa da Inglaterra, Chelsea e Leicester, eles estão bem parecidos aqui no quesito ataque e defesa. O Chelsea marcou 10 gols e sofreu 3, 7 positivos. O Leicester marcou 7 e sofreu 2. Então, vão ser bons ataques contra uma boa defesa do Leicester. Já o Chelsea sendo muito pressionado, muitos erros, tomara que não aconteça. Vai ter o apoio da torcida. Stamford Bridge lotado de novo. Jogo no domingo pela manhã, Stamford Bridge de dia, vai ter aquele sol. Vamos torcer muito. E falando desse histórico da Copa da Inglaterra aqui, né? Salve aí pro Gui Pereira que chegou. O primeiro jogo na história de Blues e Foxes, de Leicester City, hoje é Leicester City e Chelsea. Na época do primeiro jogo, o Leicester tinha outro nome, era o Leicester Fosse. É o seguinte, 30 de setembro de 1905, era a temporada 1905-1906, a primeira temporada profissional dos Blues, os Blues fundados em 1905, então, 1905, o ano de 1905, ali a primeira metade parado, era segunda divisão, 7.000 pessoas assistiram, era a rodada 6 da League Division 2, e o Chelsea foi um visitante que venceu o Leicester Fosse por 1-0. Gol de James Robertson, um atacante escocês. E um detalhe, né, foi falado na sessão Lendas do Chelsea, que é aqui do Chelsea Fan BH, quem quiser saber um pouco, resgatar um pouco da história de grandes ídolos lá dos primórdios dos Blues. Em campo estavam 3 figuras que elas recorrentemente vêm sido citadas aqui nas nossas resenhas do Chelsea Fan BH. Era o goleiro William Fat Foley, goleirão inglês com história no Sheffield United, estava em campo. John Tate Robertson, que era jogador e treinador. O Robertson era um escocês, né, jogador de meio campo, player manager, foi o primeiro comandante do Chelsea. Também na nossa seleção de treinadores Blues está lá registrado o escocês John Tate Robertson.
E no ataque, o inglês Jimmy Windus, também lá na seção de lendas do Chelsea, atacante inglês. E esses três caras estavam em campo ali, então, na primeira formação, no primeiro time profissional do Chelsea Futebol Clube. A classificação final dessa temporada de segunda divisão, o Chelsea ficou bem na parte de cima da tabela, mas não conseguiu acesso. Só subiam dois times, o Chelsea ficou em terceiro, 53 pontos, eram 2 pontos na época. O Chelsea na classificação final, campeão foi o Bristol City com 66 pontos, o Chelsea foi o terceiro e o Leicester Fosse foi apenas o sétimo colocado com 42 pontos na temporada de 1905-1906. Na época, né, time chamado de Leicester Fosse. O nome que nós conhecemos, Leicester City, os Foxes, a mudança ocorreu somente no ano de 1919. Então, Leicester Fosse 0, Chelsea 1. O primeiro confronto entre Blues e Foxes na história do futebol. O primeiro de 124. O primeiro confronto na FA Cup ocorreu na terceira rodada. Demos um registro aqui, né, só citando a quantidade de jogos, demos o ano e os resultados, mas agora vamos detalhar um pouco mais. Foi em 21 de fevereiro de 1920, portanto, 104 anos. Chelsea 3, Leicester 0, o jogo foi em Stamford Bridge, diante de 40 mil pessoas. Foi impressionante na época, como ia ser Stamford Bridge, a turma toda no seu terno, sua gravata, seu chapéu. Chelsea 3, Leicester 0, era a terceira rodada da FA Cup. Gols de John Cork, meio inglês, Henry Ford, atacante inglês, e John Browning, lateral esquerdo escocês dos Blues. Nessa época, muitos atletas escoceses, muitos atletas ingleses, norte-irlandeses, mas o futebol escocês dominava. O Chelsea avançou, enfrentou o Bradford Park Avenue na fase seguinte, na quarta fase, venceu por goleada, por 4-1, mas na fase de semifinal parou no Aston Villa, perdeu por 3-1. O Aston Villa enfrentou na final o Huddersfield e venceu, sendo campeão daquela edição da Copa da Inglaterra. Então, o primeiro jogo entre o Chelsea e o Leicester na Copa da Inglaterra deu os Blues, o Chelsea que perdeu apenas um jogo de FA Cup para o Leicester e valeu a taça para os Foxes em sua primeiro título, né? Foi sua quinta final e seu primeiro título. O Leicester 4 vice-campeonatos. O último jogo de FA Cup em uma fase eliminatória aconteceu na temporada 2019-2020. Também fase de quartas de final no King Power Stadium. E o Mike Dean apitou. Foi o 1-0, gol do Ross Barkley. O Mike Dean, hoje ele já está aposentado, virou até comentarista, acho que presta serviço até para Sky Sports. Então, o Barkley marcou aos 63 minutos no dia... Vou anotar aqui, o gol do Barkley foi no dia da temporada 19-20. Ficou, eu perdi, mas vamos olhar aqui. Chelsea, temporada 19-20. Gol do Ross Barkley, 1-0. De Chelsea e Leicester. Dia 28 de junho, fase de quartas de final. Gol do Ross Barkley. Aqui, ó. Ross Barkley aos 63 minutos. 28 de junho foi um domingo. Esse jogo foi transmitido pela DAZN na época. Era uma época em que a DAZN tinha os direitos, a ESPN só tinha direitos da Copa da Liga. Salve pro Filipão Auguste, que chegou aí. Tamo junto, Filipão. Leicester 0, Chelsea 1. Foi o último jogo entre Blues e Foxes em eliminatória de FA Cup. Quartas de final no King Power, gol do Barkley. Olha o time
de Chelsea e de Leicester naquela época. Leicester primeiro, que era o mandante, olha só. Schmeichel, Justin, Soyuncu, Evans, o Ben Chilwell, nosso lateral esquerdo, era lateral esquerdo dos Foxes. Wilfried Ndidi, que está retornando e seguramente vai jogar contra os Blues no domingo. Yuri Tielemans, que marcou o gol na final em 21, mas não está mais no time, é jogador do Aston Villa. O Praé, Vardy, que está fora do jogão de domingo. Harvey Barnes e Ayoze Pérez. Schmeichel, Justin, Soyuncu, Evans, Chilwell, Ndidi, Tielemans, Praé, Vardy, Barnes e Pérez. Olha o Chelsea, o Filipão Augusto, lá de Campinas. Olha o time do Chelsea da época. Cabadeiro, James Rudiger e Zuma, Palmieri, Kanté, Malta e o Billy Gilmore, o William, Tammy Abraham e Christian Pulisic. Ainda entraram no jogo Azpilicueta, o Barkley, que fez o gol, Mateo Kovacic, Ruben Loftus-Cheek e o Pedro. Como mudou esse time dos Blues, né? No atual time Blue ainda não tinha o Chilwell, né? Dessa turma aqui, Reece James apenas está no elenco. Nem o treinador. Os treinadores eram Brendan Rodgers e Frank Lampard pelo Chelsea. Frank Lampard levou o Chelsea à semifinal, posteriormente à final. E foi assim. Eu botava muita fé no Barkley. Lesões e psicológico. Acabou com o menino. O Barkley está lá no Luton Town agora. Já voltou aqui. Aí o Chelsea com a lesão do Filipão Augusto também. Seja muito bem-vindo. O Chelsea avançou, eliminando o Leicester. Na semifinal enfrentou o Manchester United. Também avançou, venceu por 3-1. Mas na final, né, estava bem. Só que aí teve o percalço, né? O Chelsea perdeu a final para o Arsenal no estádio de Wembley vazio. Vivíamos um período de pandemia. Anthony Taylor apitou aquele jogo muito mal, né? Expulsou o Mateo Kovacic, amarelou muitos jogadores do Chelsea, e o Aubameyang marcou 2 vezes. O Pulisic marcou o gol do Chelsea na final, aos 5 minutos, e de virada o Arsenal foi campeão com 2 gols do Aubameyang, que temporada depois, na temporada 21-22, se tornaria um atleta do Chelsea, contratado por Thomas Tuchel. Então o Thomas Tuchel seria demitido e o Aubameyang, ele não duraria até o final da temporada. O Aubameyang está muito bem lá no Olympique de Marseille. A finalíssima da temporada seguinte, da final da FA Cup em 2021, 15 de maio de 2021, tá? Pandemia também. Se em 2020, na final contra o Arsenal, não tinha ninguém no estádio, no ano seguinte já estava havendo a flexibilização e 20 mil pessoas puderam assistir aquela final. E Michael Oliver apitou e o Tielemans, né, e validou, autorizou o pontapé, apontou para o meio quando o Tielemans marcou 63 minutos chutando de fora da área o gol do título do Leicester. Era o Brendan Rodgers contra o Thomas Tuchel na ocasião. Primeiro título dos Foxes. A escalação do Leicester naquele jogo: Schmeichel, Soyuncu, Castanho e o Evans. Wesley Fofana, hoje Blue, não jogou essa temporada, está machucado, está suspenso. Thomas Ndidi ainda está no time. Tielemans, autor do gol. Ayoze Pérez e Renato, é o nigeriano. E o Jamie Vardy. O Chelsea de Kepa Arrizabalaga, Rudiger, Silva, Azpilicueta, nosso capitão, Reece James, Marcos Alonso, Jorginho, Kanté, Mount, Ziyech e Timo Werner. As alterações, substituições, né, atletas usados por Thomas Tuchel para tentar modificar aquela partida, foram Christian Pulisic, Ben Chilwell, Kai Havertz, Callum Hudson-Odoi e Giroud. O Filipão Augusto, o Chelsea Coleção, escreveu aqui: não. Specific.
As campanhas de Foxes e Blues naquela edição 2020 e 2021 da Copa da Inglaterra foram os seguintes: foram 5 partidas até chegar à final. O Leicester enfrentou o Stoke City na terceira rodada, na quarta rodada o Brentford, nas oitavas de final o Brighton, na semifinal o Manchester United, nas quartas de final o Brighton, na terceira rodada o Stoke, quarta rodada o Brentford, nas oitavas de final o Brighton, nas quartas de final o Manchester United, na semifinal o Southampton. O Chelsea também, 5 partidas, Morecambe, Luton Town, Barnsley, Sheffield United e o Manchester City na semifinal. Na finalíssima, 1-0 Foxes, gol do Tielemans aos 63 minutos. Uma partida pífia do Ziyech e Kepa não pegou a bola por braço curto. Rapaz. Oscar Montalvo. Salve, seja bem-vindo, Oscar. Filipão Augusti pediu para participar. Então são 10 partidas, muita história já no histórico. Começou em 1920, a última partida em 2021. Então, entre o primeiro confronto e a último jogo na finalíssima, 101 anos chegou por aí, né? Vamos seguindo aqui nesse nosso pré-jogo de Blues e Foxes, é Copa da Inglaterra, Chelsea Leicester. O jogo vai acontecer em Stamford Bridge. Tranquilo. Chegou sua solicitação para participar, mas não tem problema não. Tá tudo certo. Vai acompanhando aí. Tamo junto, Felipe. O Felipão não vai poder chegar, não tem problema. Não tem problema. Ilha Bela, sinal muito ruim. Tentou entrar e travou. Legal, vá se divertir. Vai acompanhando aqui, depois se não ficar até o final, a galera acompanha a resenha fica gravada aqui no Instagram, depois vai lá para o Chelsea Fan BH 1905 no YouTube e depois a de Eterno lá, dá aquela moral no Spotify, no Google Podcast, na Amazon News, somente no Spotify, Chelsea Fan BH, muito fácil, todas as resenhas da temporada lá, já tem, na segunda temporada lá, já são mais de 80 episódios só nessa temporada, são 180 e uns quebrados, 183, 184, eu acho. Então tem muita história do Chelsea registrada lá no Spotify, do Chelsea Fan BH. Dá aquela moral, fica lá, espalha, desenha nos stories, chama os Blues para cá. Espalha aí, ô Filipão, compartilha essa resenha nos stories do Chelsea Coleção aí e traz os Blues para cá. É o seguinte, então é pré-jogo, Chelsea versus Leicester. O jogo vai acontecer em Stamford Bridge no domingo, 9 horas e 45 minutos da manhã. Quartas de final da FA Cup, torneio de futebol mais antigo, democrático do mundo. 732 times iniciaram, restam 8. Sábado e domingo, os jogos de quartas de final. Vou repeti-los aqui. No sábado, 2 jogos. Às 9h45, Wolverhampton e Coventry, no estádio Molineux. E Manchester City e Newcastle, às 14 horas e 30 minutos, no estádio Etihad. No domingo, 17 de março, mais 2 partidas. Chelsea-Leicester, em Stamford Bridge, às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. E às 12 horas e 30 no domingo, Manchester United e Liverpool. Então, 3 bons jogos aqui para assistir no sábado e no domingo. City e Newcastle, Chelsea, Leicester e Manchester United e Liverpool. E um bom curioso aqui, ó, é o Coventry City. Coventry City que tem história com o Chelsea, né? Uma temporada 1997. O Chelsea viajou até Coventry para jogar uma partida de Premier League e o Coventry também tem um uniforme azul. Então, não pode, né, para conflitar, o Chelsea tinha que usar um uniforme de visitante. E foi esquecido esse uniforme. Então, o Chelsea usou uma camisa, um kit emprestado do
do Coventry. Então tem até uma imagem bem legal do Gianfranco Zola com uma camisa. Eu vou achar ela aqui e vou mostrar para a galera, porque vale muito a pena mostrar. No Chelsea, está no Chelsea Hill Wide aqui, o Chris Wright, eu recomendo o Chris Wright, Chelsea Hill Wide. Recomendo demais, vou mostrar essa imagem para a galera aqui. Já vou só salvar, para ficar bem legal. É um uniforme todo quadriculado, está aqui o Gianfranco Zola usando a camisa, não está salvando, mas vou mostrar assim mesmo, não tem problema não. Aqui, para a galera que está assistindo aqui, ó. Chelsea contra... Aqui, agora sim, agora vai dar certinho, do jeito que eu quero mostrar. Bem interessante a história. O Chelsea perdeu o jogo. Perdeu por 3-1. Mas o Chelsea foi obrigado a usar um kit emprestado. Aqui, o Chelsea usando a camisa. O Coventry está aqui, o Gianfranco Zola. Tá borrado aqui, mas vai aparecer bem. O Chelsea usou o kit emprestado do Coventry City em 97. O Chelsea acabou perdendo, né? Uma confusão. Esqueceram o uniforme reserva e o Chelsea usou a camisa do adversário nessa partida e acabou sendo derrotado. Então o Coventry vai abrir a rodada junto do Wolverhampton, fora de casa. É bem possível. O resultado mais lógico é uma classificação do Wolverhampton. City, Newcastle, Chelsea, Leicester, Manchester United e o Liverpool. O papo é Copa da Inglaterra, mas e esses dois times? O Leicester em reconstrução, o Chelsea a gente acompanha bem. Como é que está essa turma toda aí em nossa temporada, durante a temporada 23-24? O Chelsea na Premier League é só o 11º, 39 pontos. Quarta, né, nessas quartas de final de FA Cup, o adversário Leicester foi vice-campeão da Copa da Liga, perdeu uma oportunidade de disputar um playoff da Conference League na próxima temporada. O Chelsea na Premier League, 27 jogos, 11 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. O Leicester, líder, com um retorno iminente, voltando apenas 8 jogos na Championship, rodada 38 de 46, é o líder com 82 pontos, 37 jogos, 26 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. É adversário dos Blues, quartas de final da FA Cup. Na Copa da Liga, caiu logo na fase precoce, caiu na terceira rodada, foi eliminado pelo Liverpool campeão, Liverpool finalista da Copa da Liga, contra os Blues, perdeu para o Liverpool por 3-1. O último jogo entre Chelsea e Leicester aconteceu na Premier League, na temporada 22-23, uma temporada ruim, temporada em que os Foxes foram rebaixados. Foi no dia 11 de março de 2023, era rodada 27, já no final da liga, lá no King Power. O Chelsea venceu por 3-1. O Dijk marcou o gol para o Leicester. Chilwell, Havertz e Kovacic marcaram os gols do Chelsea. Era Brendan Rodgers contra o Graham Potter, e já era muito mais criticado até do que o Maurício Pochettino. A classificação final daquela temporada, 22-23, quando se enfrentaram pela última vez na Liga, na primeira divisão do futebol da Inglaterra, o Chelsea foi o 12º, todo mundo não lembra, não vai esquecer isso, 44 pontos. O Leicester foi o 18º com 34. O Chelsea fez 10 pontos mais que os Foxes. Campeão Manchester City com 82 pontos. Daka, Chilwell, Havertz e Kovacic. O Potter conseguiu vencer o Brendan Rodgers. O Leicester estava muito mal e o Brendan Rodgers não terminou a liga. O Potter
também não terminou a liga. Foi demitido e substituído pelo Frank Lampard. Times nesta edição 23-24 da Copa da Inglaterra. Blues e Fox. O Chelsea estreou contra o Preston North End em casa, venceu por 4-0. Na sequência, jogou em casa 0-0 contra o Aston Villa, precisou de um replay e fez uma exibição magnífica no Villa Park. Fora de casa, venceu por 3-1. Todos os atletas dos Blues naquele dia jogando muito bem. O Chelsea foi perfeito, não errou. Abriu 3-0, tomou um gol no final e avançou de fase, onde teve um adversário duro, um grande rival, um rival de final de Copa da Inglaterra. Leeds United, adversário derrotado em 1970, adversário em que o Chelsea não enfrentava desde aquela final de 1970. Então, havia 54 anos que Leeds e Chelsea não se encontravam pela FA Cup. E o Chelsea, um jogo cheio de emoção, chegou a estar sendo eliminado, chegou a estar perdendo o jogo, venceu por 3-2 também em Stamford Bridge, nas Copas Nacionais do futebol inglês nessa temporada 23-24. O sorteio, né, a bolinha, os números têm sido generosos com os Blues, e o Chelsea jogando em casa, sempre com o apoio da torcida. Só saiu para o replay contra o Aston Villa no Villa Park. Então, em 4 jogos, 3 vitórias e um empate. Vitória que eliminou Preston, Aston Villa e o Leeds United. Já o Leicester City não teve replay contra ninguém e 3 jogos na terceira, na estreia, né? Enfrentou o Millwall de Londres, clube aí famoso por sua torcida. Leicester 3, Millwall 2 fora de casa no estádio de Eden. Na sequência, no King Power, recebeu o Birmingham City, equipe também da Championship, que está há muitos anos na Championship, rival do Aston Villa. O Chelsea enfrentou o Aston Villa, o Leicester enfrentou o Birmingham. Então, 3-0 para o Leicester no estádio King Power. Na fase de oitavas de final, 1-0 no Bournemouth fora de casa. Os Foxes foram até o Vitality e venceram por 1-0. Então, 3 jogos, os Blues precisaram de entrar em campo uma vez mais, uma exibição magnífica, e agora vão se encontrar nessas quartas de final. Então, ficaram pelo caminho Preston, Aston Villa, Preston North End, Aston Villa e Leeds United, Millwall, Birmingham City e o Bournemouth. São os adversários, os times, os 6 times que ficaram pelo caminho nessa edição da Copa da Inglaterra, FA Cup, o mais antigo do mundo e também mais democrático. Destaques, né? O Leicester está na segunda divisão, mas tem lá o James Vardy, o Ndidi e o Renato. James Vardy não vai jogar, está machucado. O Ndidi teve lesionado, mas o treinador Enzo Maresca avisou que ele está integrado e deve ir para a partida. Se vai ser titular, vamos esperar as escalações. E o nigeriano Renato, ex-Manchester City, né? Já está lá há algumas temporadas no Leicester, já fez gol no Chelsea, enfrentou o Chelsea já em Premier League muitas vezes, está lá. O Leicester, como foi registrado aqui, já marcou 86 gols na temporada, sofreu 38, então tem uma boa defesa. O torcedor dos Blues não deve se iludir pelos Foxes estarem momentaneamente na segunda divisão do futebol inglês. 43 jogos nessa temporada 23-24. O Chelsea marcou 69 gols na temporada, sofreu 53 nesse confronto da primeira contra a segunda divisão, da Championship, né, e da Premier League. Nos Blues, eu vou destacar caras que estão sendo muito constantes. Poderia adicionar aqui o Dodge Petrovic, mas o problema do gol foi resolvido. Estamos muito bem ali, cheio de confiança. Mas eu vou citar o Malo Augusto, e está cumprindo bem seu papel, titular na lateral direita, está jogando muito, auxiliando no ataque, está marcando muito.
Quando precisa de um embate individual, o Malo Augusto vai para o jogo também. Tá brilhante o Malo Augusto. Foi um dos poucos acertos da gestão Collier, Bale e companhia. O Malo Augusto titularíssimo e o Reece James, enquanto isso, está se recuperando, está indo. Uma boa. Que recupere James, que o Malo Augusto está dando conta. E o Cole Palmer, que fez golaço contra o Newcastle. Durante um tempo andou sem marcar gols, mas sempre desenvolvendo bem o seu futebol. E eu espero que no domingo, contra o Leicester, ele tenha muito mais espaço ainda. É um jogador tão novo, cheio de personalidade, pronto. E Malo Augusto e Cole Palmer vão, acredito eu, levar o Chelsea até as semifinais e vão entrar em campo, vão vestir o azul royal no estádio de Wembley na próxima fase, é o que esperamos. Então, Malo Augusto, Palmer, Ndidi e Inácio. O Jamie Vardy é um grande destaque, mas está fora do jogo do domingo. Esses são os nossos destaques de Blues e de Fox. Já mudando a palavra, né, falando de desfalques, saiu a atualização de lesões, né? E assim, o Badiachile e o Tio, eles já estão treinando com o elenco. O Thomas Tuchel não falou nada sobre o Badiachile, né? Treinou durante a semana e tudo, então deve estar no banco de reservas também, relacionado para ser um suplente da zaga. O Bentil teve lesionado, que bom que a lesão não foi nada grave, descansou, já tratou, e o Pochettino disse na coletiva que o Bentil vai para o jogo. Se será titular, se fica no banco, é verdade. Eu, como não vai ter o Covil, e para não ser obrigado a improvisar, tem o Marco Curella que jogou o último jogo. Já que o Don Bentil está disponível, nessa aí eu não pouparia, não. Vai de titular, vai de Bentil e vamos avançar na Copa da Inglaterra. Então o Tio vai para o jogo. Não está definido se será titular. Agora, os que estão fora mesmo, descartados para a partida, os atletas que vinham jogando com regularidade. Tá? O Levi Colville, o Hugo Chukwu, o Reece James e o Christopher Nkunku. Esses estão fora. Romeu Lavia entrou uma partida ou outra, também está fora, não se recuperou ainda. O Wesley Fofana não jogou durante a temporada. E o Enzo Fernandes está suspenso. Para minha surpresa, eu não lembrava disso. Então não teremos o bom volante argentino, falou o Pochettino na coletiva de imprensa. Então, por isso que eu acredito que o meio-campo do Chelsea será mandado a campo com Caicedo, Gallagher, Cole Palmer e o Mudryk ali. E com Sterling e Jackson. Críticos do Sterling egoísta, atrapalhou muito o time, foi o jogador que mais recebeu críticas no jogo passado, mas o Raheem Sterling, titular, experiente. É o tipo do jogo, é o tipo do cara que eu insisto, não tenho nenhum medo de dizer que o Raheem Sterling, sendo criticado, sendo tudo, ele é um cara que pode levar o Chelsea à fase seguinte. Então, Covil, Fofana, o Gochuk, Lávio, James, Nkunku e Enzo Fernandes fora. Badiachile, treinador, deve ir para o banco. E o Bentil ou vai ser um titular ou vai ficar no banco. Importa que já está recuperado. Isso é bom. Ele ficou muito tempo jogando, demorou até, mas quando se machuca, se contundiu, assusta, né? No Leicester City, 3 desfalques. O James Vardy, atacante. O Ricardo Pereira, lateral português. E o meia, Casey McCarthy. Então, todos machucados, não foram conhecidos mais detalhes específicos sobre as lesões, né? Lesões ou só sobre as contusões, né? Não vamos colocar lesões, vamos falar contusões do Vardy, do Pereira e do McCarthy. São 3 jogadores fundamentais aí, o treinador Enzo Maresca preocupado, mas vai para a disputa. Ele que está mandando um bom time durante a temporada, o objetivo é voltar para a Premier League, mas está seguindo na Copa da Inglaterra. Então, vamos ver.
elenco a elenco, o Chelsea é melhor. Precisa se entrosar. O Chelsea que 7 jogos já, né, sem perder. Isso é bom. A última derrota dos Blues foi contra o Wolverhampton, naquele 4-2. Vamos falar de treinadores, aproximando já do final da nossa resenha de pré-jogo, de Blues e Foxes, jogo no domingão, transmissão da ESPN, hein? ESPN Star Plus, então, o principal canal da Disney aí, de esportes, todo mundo vai assistir os Blues do Chelsea Futebol Clube. Treinadores aqui, então, Maurício Pochettino, argentino tão criticado, de 52 anos, segue recebendo as bombas, as pedradas, muito criticado. Já são 7 jogos no comando dos Blues sem perder. A última derrota foi aquela goleada por 4-2 para o Wolverhampton, depois de uma outra goleada para o Liverpool por 4-1. Essa derrota aí dos Blues para o Wolverhampton aconteceu em Stamford Bridge, no dia 4 de fevereiro, pela Premier League. Então, em 38 jogos do Maurício Pochettino, que está aí na sua primeira temporada, já passou da metade da primeira metade de temporada, né? Está no seu primeiro quarto do contrato. O Pochettino que tem um contrato de 2 anos com o Chelsea, né? Então já passou da metade da sua primeira temporada. 18 vitórias, 8 empates, 12 derrotas em 38 jogos. O treinador dos Foxes do Leicester City é o Enzo Maresca, tem 44 anos, é um italiano, ex-meia, ex-jogador, são equipes grandes, Juventus, Fiorentina, West Ham, Sampdoria, né? Ele era jogador de meio campo e a primeira temporada dele no Leicester City. Tá? Já são 43 jogos, 31 vitórias. Ele é o comandante aí, está se destacando neste ofensivo Leicester. Ele é ex-auxiliar lá no Manchester City. Tem uma carreira, tem passagens pelo Ascoli, pelo Sevilha. O Ascoli é um time italiano, time onde ele jogou, se não me engano, o Walter Casagrande, né? Jogou no Ascoli, jogando futebol italiano. Aí o Maresca jogou no Ascoli, no Sevilha, no West Ham, foi jogador da Premier League, o Maresca. Estou olhando aqui os times onde jogou o Casagrande para não ficar com informação errada, né? Casagrande aqui, ó. Liga Italiana, equipes onde passou, desempenho por clubes, Walter Casagrande Júnior, vamos ver aqui. Ascoli, sim senhor. Casagrande jogou no Ascoli 105 jogos e 39 gols. Ascoli, Torino e Futebol Clube do Porto. Então, o Maresca foi auxiliar, né? Participou da equipe técnica do Ascoli, do Sevilha, do West Ham e do Parma, todos como auxiliar. Além de Juventus, Fiorentina, West Ham e Palermo, o Maresca, esse bom treinador, essa revelação aí que está lá no Leicester, também jogou no Bolonha, no Sevilha, no Olympiacos, no Málaga e na Sampdoria. Então, jogo de times ofensivos e a boa defesa do Leicester. O Chelsea tem que o ataque é poderoso. Temos Dodi Petrovic, temos o Dizazi, temos o Malo Gusto. Vamos ver se o Bentil vai jogar e vai fortalecer a defesa pelo lado esquerdo. Esse foi um duelo dos treinadores, um argentino e um italiano. Vamos falar de títulos nesse final de nossa resenha aqui. Títulos de FA Cup. 9 em campo. Um do Leicester, obtido em 2021 contra o Chelsea. O Leicester City, que
chegou 5 vezes na final, ganhou esse título em 21, e anteriormente 4 vice-campeonatos em 1949, derrotado pelo Wolverhampton, 1961, derrota para o Tottenham, 1963, derrota para o Manchester United, e em 1969, quando foi derrotado pelo Manchester City. Então, o auge ali das boas campanhas foi na década de 60. Então, 49, 61, 63 e 69. 1949, 61, 63 e 69. 4 decisões de Copa da Inglaterra para o Leicester, 4 derrotas. Em 2021, vitória por 1-0 e título contra o Chelsea Football Club. Já os Blues, a grande turma contemporânea acompanhou bem, tira 1970 e 1997, que parece que não, mas 1997 já está bem longe, né? Vamos aí a 27 anos. Então tem uma galera aí muita gente que não viu essa final. Então, 8 títulos do Chelsea da FA Cup. O Chelsea levantou essa taça aqui, 8 vezes. 1970 contra o Leeds United, estou usando aqui a camisa comemorativa, uma retrô de 1970. 1997, ano 2000, 2007, 2009, 2010, 2012 e 2018. Pela última vez, em 2018, jogo contra o Manchester United, vitória por 1-0 em Wembley, gol de Eden Hazard, cobrando pênalti. O Chelsea tem ainda 7 vice-campeonatos. Então, o Chelsea chegou em 15 finais de Copa da Inglaterra, o Leicester City 5. Jogo de 9 taças Foxes e Blues em Stamford Bridge, Copa da Inglaterra. Hein? Copa da Inglaterra é muito bom de assistir, é bem legal, principalmente quando tem os times lá bem no início, os times de divisões inferiores, é bem interessante. Os times de Preston, né? Millwall, Birmingham. É muito legal ver essas equipes jogar. A gente não está acostumado a ver na televisão aí sempre, né? Jogadores em comum. Além de N'Golo Kanté, Danny Drinkwater, né? A turma aí que vestiu a camisa dos Blues e dos Foxes. O Drinkwater vestiu a camisa do Chelsea e não foi nem sombra do jogador que foi no Leicester. O Kanté foi sensacional no Leicester e fenômeno. Até hoje deixou saudades no Chelsea. Está lá na Arábia Saudita, que saiu do Chelsea quando estava se contundindo muito, né? Então, N'Golo Kanté. Mas, do elenco do Chelsea, atualmente, tem 2 caras que vestiram esse azul dos Foxes, né? O Ben Chilwell, que chegou ao Chelsea em 2021, Ben Chilwell, nosso lateral esquerdo, deve estar no jogo de domingo, 27 anos, 9 gols pelo Chelsea já, é a 5ª temporada, 102 jogos realizados, vestiu a camisa do Chelsea 102 vezes e marcou 9 gols. No Leicester City, o Ben Chilwell começou no ano de 2009 na categoria sub-16, no juvenil, se profissionalizou em 2015. As temporadas de 2016 até 19 e 20, né, foi ali, andou pelo time principal até ser titular em bastante jogos, deixando o Leicester no final da temporada 2021. Então, pelos Foxes, o Ben Chilwell tem 123 jogos e 11 gols. Então, juntando Blues e Fox, são 20 gols do Ben Chilwell e 225 jogos. Então, o Chilwell é uma cria do Leicester City, vai enfrentar aí seu time e pode ter lei do ex. Um outro jogador que esteve defendendo as cores do Leicester, nesta temporada, inclusive, foi o meio-campo César Casadei, que é um reserva ali compondo o elenco. Já disputou 3 jogos nessa temporada 23-24, 21 anos, o italiano Casadei, ex-jogador dos Foxes, e nessa temporada pelos Foxes, na 2ª divisão, o Casadei jogou muitas partidas.
Ele era um titular. Foram 25 jogos, 3 gols e deu 2 assistências. O Zadei contribuiu muito bem nessa campanha aí de um título iminente da segunda divisão da Championship pelo Leicester City. Ele foi chamado do empréstimo no meio dessa temporada, né, por causa daquelas muitas contusões, e o elenco do Chelsea estava bem defasado. Então ele foi chamado, mas tem jogado muito pouco. Ele atuou pelo Chelsea em 3 jogos, todos eles vindo do banco de reserva. Jogou na última partida, na rodada 28, 3-2 na vitória contra o Newcastle. Ele entrou no final do jogo. Estava no empate em 1-1 contra o Manchester City, lá no Etihad, na rodada 25 da Premier League. E estava naquela derrota contra o Liverpool, naquela goleada por 4-1 em Anfield, na rodada 22. Então, Cesare Casadei, meio italiano de 21 anos, que iniciou a temporada no Leicester e foi chamado para compor o elenco do Chelsea, entrou em 3 partidas, todos vindo do banco, rodadas 22 contra Liverpool, 25 contra Manchester City e 28 contra o Newcastle. Olha o Wilton Rodrigues, acabou de chegar. Estamos aqui no nosso pré-jogo, já chegando, aproximando aqui no final dessa resenha, né? Nesses jogadores em comum. Então, tem muita lei do ex aí. A lei do ex pode classificar o Chelsea. Lá no time do Leicester, não tem ninguém, de momento, que vestiu a camisa dos Blues. Mas tem turma lá que já marcou muito gol no Chelsea. Provável time, né? Vamos brincar. Já que não vai ter o Enzo Fernandes e o Thiago Silva virou um jogador de banco de reserva, já que é final de contrato e tudo está levando a crer que será verdadeiramente a sua última temporada. O cara que chegou para jogar uma temporada, renovou segunda, terceira, era para ficar uma e ficou, né, 4, está em sua quarta, finalizando sua 4ª temporada com títulos, né, título de Supercopa, título de Champions League, título mundial. Então, Thiago Silva entrou para a história dos Blues, sim. É um dos maiores zagueiros do mundo, mas agora não é mais titular. Perdeu a vaga para o Levi Kovic. Só que o Levi Kovic não estará nessa partida, está machucado. E na última confronto, no último compromisso do Chelsea, o Pochettino escalou o Trevoh Chalobah. E eu imagino que ele vai repetir o time. E então, nessa brincadeira aqui de provável time dos Blues, eu brinquei aqui com uma escalação e vamos ver, né? No domingo, quando entrar em campo, quando sair a escalação 1 hora antes, lá às 8h45 da manhã, 1 hora antes do jogo, quando sair a escalação, vamos ver se acerta mais ou erra mais. Imagina um Chelsea com Petrovic, nada de Robert Sanchez dessa vez, né? Meu caro Pochettino, nada de rodízio no gol, é um jogo muito importante, que hoje já viu o que aconteceu contra o Leeds United, né? Então, imagina um Chelsea de Petrovic, Gusto, Chalobah e Disasi, com o Ben Chilwell na lateral esquerda. No meio-campo, Moisés Caicedo, Conor Gallagher, Cole Palmer e o Mikhailo Mudryk. Aí pode Palmer, Mudryk à frente, e aí o Pochettino vai. Eu vou mandar o meu Mudryk e Palmer aqui como jogadores de meio. E Sterling e Jackson na frente, com o Pochettino comandando a turma. Petrovic, Gusto, Chalobah, Disasi, Chilwell, Caicedo, Gallagher, Palmer, Mudryk, Sterling e Jackson. Pode acontecer, se o tio não jogar, vai Cucurella, e se não optar por Chalobah, entra Thiago Silva. Mas eu imagino que é Petrovic, Gusto, Chalobah, Disasi, Chilwell, vai ser do Gallagher, Palmer, Mudryk, Sterling e o Jackson. Uma curiosidade, né? Copa da Inglaterra. O Chelsea vai ser o anfitrião. Então, alguém tem curiosidade de saber a distância aproximada em que o Leicester viajou
viajou, ou melhor, vai viajar para enfrentar o Chelsea Football Club, os Blues, o Orgulho de Londres. A distância do King Power Stadium até Stamford Bridge, eu estava pesquisando e vamos registrar aqui, né? Aproximadamente 150 quilômetros de distância de Leicester até Londres, 89 milhas e meia é a distância em que o Leicester City vai percorrer para disputar uma vaga na Copa da Inglaterra, tentar avançar para a fase de semifinais. 159 quilômetros, 89 milhas e meia a distância entre a cidade de Londres e a cidade de Leicester. Palpites. Eu acho que o Chelsea vai se classificar. Eu não espero jogo fácil. Já que o Leicester está com uma defesa boa, mas o Chelsea tem um meio-campo bom e um ataque que desperdiça muito. Então eu imagino chances criadas. Acredito num bom jogo, nada de facilidade. Acredito que o Leicester vai sair muito para o ataque, mas vai marcar muito. Não acredito em nenhum tipo de retranca naquele nível 5 no meio-campo, ou linha de 5, depois nas 4 no meio-campo, só contra-ataque. Eu não imagino isso, pelo que o time está fazendo na segunda divisão. Eu imagino um Leicester bem aberto, atacando o Chelsea e proporcionando um bom jogo no Stamford Bridge. E eu imagino o Chelsea avançando, vitória 2-1, e os Blues estarão em Wembley, os Blues avançando para a semifinal. Quem quiser mandar aí o seu palpite, ainda dá tempo de registrar. Enquanto isso, vamos dar aqui o serviço completo, né? O jogo Blues e Foxes, Chelsea contra o Leicester City, nesta data de domingo, 17 de março, às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Transmissão ESPN e no Star Plus. Quero agradecer a turma toda. O Wilton Rodrigues mandou o placar dele aqui, 3-1. Muito bom placar. Opa! Aí o placarzinho tranquilo, né? Mas nada de sufoco, nada de 1-1, nem 2-1 primeiro. Não vamos abrir 3-0, vamos abrir 2-0 assim, né? O Chelsea controlando bem a partida, não correndo nenhum risco, e a gente avança para a semifinal. Não é isso, Wilton Rodrigues? Wilton Underline Rodrigues 9, sigam ele aí, ó. Vamos torcer e acompanhar os Blues no domingo, todo mundo curtindo os Blues. Meu palpite é 2-1. O Wilton mandou aqui um 3-1. Bom placar, Wilton. Que seja pé quente, que os deuses de futebol façam o seu palpite se tornar assim uma realidade. Essa temporada é o que resta do Chelsea nas Copas, mesmo sendo bem possível uma vaga na Europa pela Premier League, mesmo com o Chelsea todo avacalhado. Quero agradecer o Wilton Rodrigues, o Filipão Augusto e a sua Chelsea Coleção. Sigam ele aí para acompanhar a coleção de camisa dele. Chelsea Coleção, tudo junto. O Oscar Monteiro, o Adai, Gui Pereira, o Fusnite, o Wesley Kaique, o Sheik Sidibé, o Serime, o Wesley, o Phil Palmieri, o Michel Schink, o Lucas Silva. Valeu demais a turma toda que compareceu e ajudou a fazer mais um pré-jogo que fica registrado aqui. Júnior Café. Valeu, obrigado a todo mundo. Quero pedir aquele reforço de sempre, né? Redes sociais do Chelsea Fan BH. Instagram, Twitter, Facebook e no Threads. Chelsea Fan BH 1905, YouTube, pós-jogo, pré-jogo, lendas do Chelsea, gigantes do Chelsea, treinadores blues, resenhas atemporais, pílulas blues, história de torcedor, resenha, né, nostalgia, mais de 400 vídeos. É um registro, tem muita história do Chelsea lá,
quem quiser passar um tempinho lá conferindo o canal Chelsea Fan BH 1905 no YouTube, galera, dá aquela moral, se inscrevendo, compartilhando. E é assim, saiam do chat e venham para a tela. Quando quiserem, as resenhas estão aí disponíveis. Aqui é para nós, torcedores do Chelsea Futebol Clube, um espaço para a gente falar durante muito tempo ao orgulho de Londres, né? E para quem curte, né, a turma do streaming, que não tem tempo de ler, não tem tempo de assistir nada, mas dá para acompanhar só escutando, pode estar fazendo a sua caminhada, corrida, trocando o pneu do carro, lavando o carro, fazendo compra, lavando a louça. É vastas as maneiras de acompanhar o Chelsea Fan BH. É só sintonizar lá e no Spotify, Google Podcasts e Amazon Music. Então, tem muita coisa registrada pelo Chelsea. Então, o Jonas chegou aqui. Seja muito bem-vindo já no final da nossa resenha, Jonas. Então, valeu. Mais tá pago. Esperamos no domingo uma classificação do Chelsea Futebol Clube contra os Fox. Pré-jogo pago, Chelsea e Leicester. Copa da Inglaterra, torneio de futebol mais antigo do mundo e também o mais democrático. O Chelsea segue no caminho até o Wembley. Os Fox, líderes da segunda divisão, também querem continuar nesse caminho. Saudações, povo Blue, bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu! Vai dar bom sim, Jonas! Valeu!